Em 1974, o futebol mudou para sempre. Mas quem mudou o jogo não foi quem levantou a taça. Aquela Copa não foi apenas sobre futebol. Foi sobre divisão, política, identidade e revanche. Naquela época, o país sede, a Alemanha, ainda era dividida pela Guerra Fria. De um lado, a Alemanha Ocidental, capitalista e ligada ao bloco ocidental do mundo. Do outro, a Alemanha Oriental, que era socialista e alinhada à União Soviética. O Muro de Berlim ainda existia, era uma nação dividida ao meio. Só que nessa edição ocorreu algo inédito. Pela primeira e última vez em todos os tempos, as duas Alemanhas se enfrentaram em uma edição de Copa do Mundo. E não foi apenas um duelo, foi uma resposta política ao mundo inteiro. A Alemanha Oriental se saiu melhor, com o gol de Jürgen Sparwasser, 1-0. Mas, ironicamente, acabou que essa derrota redirecionou o destino da Alemanha Ocidental, que talvez tenha sido peça-chave para o seu título. Depois de muitos anos, finalmente o formato seria trocado. Ao invés de 16 seleções, com 4 países divididos para 4 grupos diferentes, e após isso mata-mata direto até a final, agora teríamos 16 seleções com 2 fases em grupos, a primeira e a segunda. E nessa segunda a gente não teria semifinais logo após isso. Na verdade, os 2 melhores desses últimos 2 grupos fariam a final. Algo totalmente diferente do que o povo estava acostumado na época. O melhor futebol do mundo na época tinha dono, a Holanda do técnico Rinus Michels e do seu craque Johan Cruyff. A Holanda não jogava futebol, mas sim o reinventava. O chamado futebol total significava pressão coordenada, troca constante de posição, laterais avançando como se fossem pontas, meio-campistas ocupando espaços vazios e até mesmo defesa adiantada. Não era apenas futebol, era organização coletiva elevada ao extremo. Cruyff era o cérebro. Ele não tinha posição fixa, ele decidia onde o jogo acontecia. Seu primeiro jogo já foi sucesso, 2-0 contra o Uruguai, gols de Johnny Rep e Eddie Hearn. A Holanda mostrou que conseguia dominar o meio de campo, e o Cruyff conseguia ditar o ritmo. O segundo jogo contra a Suécia, um empate, um jogo truncado, mas que a Holanda dominou territorialmente, ou seja, o sistema estava funcionando. O seu terceiro jogo e último dessa primeira fase foi um sucesso. Cruyff marcou 2 vezes e Neskens também deixou dele, com o placar de 4-1. A engrenagem da laranja mecânica estava funcionando muito bem. A Holanda se classificou com autoridade. E foi aqui que a revolução se mostrou o mais visível possível. Porque nesse primeiro jogo de segunda fase, essa super Holanda iria enfrentar uma baita Argentina, que vinha de excelentíssimos desempenhos nos últimos jogos. Ou seja, favorito contra favorito. Era o jogo perfeito para a Holanda ser eliminada. Mas na verdade, não foi um jogo truncado como aconteceu contra a Suécia. Na verdade, foi um show de futebol em campo. Um espetáculo. Com 2 gols de Cruyff sendo o melhor na partida, a Holanda goleou a Argentina por um placar absurdo, 4-0. E para quem ainda não conseguia ver, finalmente a Holanda tinha mostrado a que veio. No seu segundo jogo contra a Alemanha Oriental, venceu por 2-0, com amplo domínio tático e completo controle de posse. Parecia que aquela seleção, na verdade, estava treinando em plena Copa do Mundo. E agora chega um momento histórico. O Brasil era o atual campeão do mundo, e mesmo em transição, ainda carregava respeito, porque apesar de ter perdido craques das últimas Copas, como Pelé e Garrincha, por exemplo, o peso da camisa ainda era muito relevante, pelo fato de ser o atual tricampeão do mundo. A maior seleção de todos os tempos estava em campo. O jogo foi físico, intenso. Cruyff acabou marcando um dos gols. O outro foi de Neskens. A Holanda não apenas venceu, ela superou o campeão do mundo. Ali que muitos acreditavam que a Holanda merecia muito aquele título. Capitão Franz Beckenbauer, artilheiro Gerd Müller, treinador Helmut Schön. Se a Holanda era revolução, a Alemanha era maturidade competitiva. Vitória contra o Chile, vitória contra a Austrália e derrota para a Alemanha Oriental. Essa última parecia um desastre, mas ajudou no chaveamento. Primeiro jogo da segunda fase, contra a Iugoslávia, e venceram por 2-0. Controle emocional em dia, Beckenbauer comandava a defesa. No segundo jogo, contra a Suécia, aquela mesma seleção que tinha feito o jogo duro contra a Holanda na primeira fase, e mesmo assim venceram, 4-2. Gerd Müller decidiu e a equipe mostrou poder de reação.
Na última partida contra a Polônia, sob chuva intensa, campo pesado, parecia que era o jogo perfeito para serem eliminados, mas Gerd Müller decidiu 1-0, e aquela Alemanha mostrou que até mesmo sob as piores circunstâncias conseguia vencer qualquer um. Finalmente chega a grande final da Copa do Mundo de 1974. De um lado, a Holanda, com a revolução do futebol em suas mãos, o princípio do que no futuro se tornaria o tic-tac. Do outro, tínhamos a Alemanha, que era resistente e super reativa e conseguia vencer mesmo começando perdendo. Apita o árbitro, começa a partida. A Holanda dá o primeiro toque e começa a envolver o adversário de um jeito absurdo já nesse início. De um jeito tão absurdo que a Alemanha acabou cometendo pênalti sem mesmo tocar na bola antes. Algo que nunca tinha ocorrido na história do futebol. Neskens converteu 1-0 ainda no começo. Parecia o roteiro perfeito para o futebol bonito levantar a taça. Se antes a Holanda era a favorita, agora se tornou ainda mais depois desse gol. Mas a Alemanha reagiu. Breitner empatou. Minutos depois, a tragédia acontece. Gerd Müller recebe na área, gira rápido e finaliza rasteiro. A Alemanha não foi brilhante, ela foi eficiente. 2-1 foi o placar. A Holanda talvez tenha sido a maior seleção de todos os tempos a não conquistar uma Copa do Mundo. Até porque ela mudou o futebol para sempre, o jeito de ser visto e até mesmo de ser jogado. Mas a Alemanha só venceu essa Copa justamente pelo fato de que, quando teve seus momentos decisivos, conseguiu aproveitar todos. Soube controlar a pressão, conseguiu reagir após começar perdendo na final. E isso também é grandeza histórica. Essa Copa do Mundo não ficou comum. Ela teve mudanças definitivas e profundas que mudaram a história para sempre. A taça Jules Rimet, que era levantada pelas seleções campeãs das Copas anteriores, teve que ser trocada, porque em 70 o Brasil recebeu ela em definitiva por ter conquistado sua terceira edição. Por conta disso, teve que se criar um novo modelo para essa Copa de 74, que é o que temos até hoje. Além disso, tivemos mudança de formato, a consolidação dos cartões amarelos e vermelhos como advertência, porque apesar de ter surgido em 70, só em 74 se tornou global, e também a consolidação do futebol total, que seria aprimorado pelo próprio Cruyff no Barcelona de 95 e futuramente seria também usado pelo Pep Guardiola, e hoje conhecemos como tic-tac. A Alemanha venceu essa Copa do Mundo em casa, e uma das seleções que ela teve que enfrentar durante o torneio antes de chegar na final foi a Polônia, que teve o artilheiro dessa Copa com 7 gols, com esse nome aí que eu não vou conseguir pronunciar de jeito nenhum. Outro detalhe interessante sobre essa Copa do Mundo é que ela ocorreu quase 30 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter acabado. Então a Alemanha está tão bem estruturada a ponto de não só sediar, mas fazer um espetáculo em casa, foi algo maravilhoso. Ela de novo tinha se tornado protagonista mundial, só que dessa vez no esporte. Para você, torcedor, qual foi o momento mais interessante dessa Copa do Mundo? A Alemanha sediar uma Copa depois de quase 30 anos de guerra, algo que seria impossível para muitos países, ou até mesmo o artilheiro ser polonês, ou qualquer outra coisa. Se você acha que teve um momento do vídeo que você se impressionou, coloca nos comentários que aí você já vai estar fazendo o seu primeiro gol. Se inscreva no canal que você vai fazer o seu doblete. Aperte o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, que aí vai ser o seu hat-trick. Deixe seu like, faz o seu poker. E daí, para você fazer o seu quinto, na verdade você vai passar para um amigo seu. Você vai compartilhar para que ele também continue aumentando esse placar para a gente golear a concorrência. E é isso, pessoal. Valeu!